Caros irmãos, boa noite. É noite de quarta-feira, noite de oração. E antes de orarmos, eu quero ler com vocês esse texto, te convidando para esse momento de adoração. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Vamos orar. Pai, vai grande alegria no nosso coração quando lemos esse texto e trazemos à nossa memória que o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós, para que o nosso velho homem morresse e tenhamos, ó Deus, vida em Cristo, para que vivamos a sua vida. Habilita-nos, Deus, pelo trabalho do Teu Espírito que está em nós, a crescermos em santificação, para expressarmos, ó Deus, esse elemento vivificador da Tua morte que está em nós. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus. Pai, nós também oramos pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso povo. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado, tem amparado. Nós intercedemos, Pai, pelos que estão enlutados. Pedimos, ó Deus, o Teu consolo, Pai, pela dor da perda, que Tua palavra, a tua paz encontre esses corações, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite com essa paz. E que vivamos esse tempo, ó Deus, com os nossos corações esperançosos nas Tuas promessas. E que em breve, Pai, esse tempo se encerre e tenhamos a normalidade das nossas atividades como Igreja de Jesus, como irmãos que somos, como povo que quer se encontrar, que quer se abraçar, que quer sorrir, que quer estar junto, Pai. Prepara para nós uma mesa, Senhor, um momento de retorno memorável, cheio de contentamento, de alegria, Pai. Nós sonhamos com esse momento, mas sabemos que no céu ele é realidade. E o nosso coração, a cada dia, Pai, é acrescentado de esperança que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Cheio
Quero ler com você nessa noite, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, os versos de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, dessa palavra que nos desafia, dessa palavra que nos conclama para revermos as nossas conveniências, a fim de que demos atenção a Deus para o resultado vivificador da morte de Jesus em nossas vidas. Abençoa-nos assim, ó Deus, nessa noite, com atenção, com disposição de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Você certamente já deve ter ido a uma loja de conveniências. É um nome bem apropriado, considerando a proposta desse tipo de comércio. Algo rápido, próximo de você, acessível com o mínimo de esforço. A humanidade sempre caminhou em direção à conveniência. Chegamos a um grau tão elevado em nosso tempo que muitas pessoas têm problemas sérios de saúde por causa do sedentarismo, por valerem-se de forma tão exagerada das conveniências, não se movimentam. Tudo é pensado para ser fácil e acessível, para diminuir as distâncias, para diminuir o tempo e a energia que seriam despendidos para a realização de um determinado trabalho. Esta semana eu vi numa reportagem sobre a tendência das entregas de comida serem feitas por drones. Insistimos tanto para eliminar os esforços a ponto da extrapolação. Exercitar o corpo já não é algo que faz parte das atividades corriqueiras da maioria das pessoas. Para que o corpo seja exercitado é preciso uma iniciativa a mais. Exatamente porque as atividades corriqueiras não requerem nada de esforço físico. E a tecnologia vai causando o mesmo fenômeno com esforço mental.
Algumas profissões tendem a ser substituídas por robôs, por aplicativos de computador. A tecnologia vai contribuindo para essa corrida sem fim do homem ao encontro da conveniência. Tudo mais fácil, mais rápido e com o mínimo de esforço. Mas esse não é um fenômeno do nosso tempo. A nossa tendência por conveniência é natural, faz parte da nossa constituição. Pode ser muito proveitosa. Está aí o progresso para nos mostrar. Esses recursos que nós usamos aqui são muito convenientes. Pode causar grandes prejuízos para aqueles que não querem se movimentar. E também ela pode ser muito tendenciosa. A nossa disposição, ou melhor, a nossa queda para a conveniência pode ser algo muito tendencioso. Nesse texto que lemos, Paulo procura remediar uma aplicação tendenciosa de nossa queda por conveniências. Depois de explicar a nossa justificação pela graciosa ação de Deus, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo já procura cercar a possibilidade de uma interpretação equivocada que poderia surgir nas mentes mais dadas à conveniência. Paulo domina uma antropologia bíblica que deixa clara a propensão humana à conveniência. E ele não dispensa, a conveniência não dispensa a interpretação da revelação de Deus. Ele então começa com uma pergunta retórica, uma pergunta incisiva. Que diremos, pois? Como quem diz, diante da justificação pela fé, diante da graça de Deus, o que nós podemos concluir? Será que podemos concluir que o pecado nosso de cada dia não tem qualquer influência na nossa salvação e assim então podemos pecar à vontade, podemos nos render às conveniências de nossos apetites naturais e maus e ainda assim estarmos bem com Deus, já que toda a sua ação é graciosa? Quanto mais pecarmos, mais a graça vai se expor. Então Paulo percebe que a exposição dele da justificação pela graça, da justificação nossa, ter sido uma ação plena de Deus, pode criar nas mentes mais dadas à conveniência uma interpretação muito confortável, muito tendenciosa, uma interpretação conveniente. Ora, vamos pecar então, já que somos salvos pela graça mesmo. Paulo diz, claro que não, de modo nenhum. Nós morremos para o pecado. A relação com a lei e a justificação pela graça implicam num reconhecimento de erro. Requerem de nós um arrependimento e, portanto, uma mudança de mente e de atitudes. O que não incomodava, o que era conveniente, o que foi revelado como pecado pela lei, tem que ser percebido agora por um outro viés. É como se olhássemos através de um par de lentes diferente, que amplia o horizonte da nossa percepção da condição em que estávamos e nos conclama para uma mudança. Nos chama enfaticamente para uma renovação da mente, para uma inconformidade com o mundo e suas acomodações convenientes ao pecado, à maldade, à indiferença, ao egoísmo e principalmente à distância de Deus. Fomos batizados em Cristo. Nós temos agora um pacto com Jesus. Nós temos um compromisso com Ele que desafia as nossas conveniências. Paulo diz que fomos batizados na sua morte. A palavra morte nesse texto tem um significado de sacrifício.
A morte de Jesus foi sacrificial, não foi para ele pagar os pecados dele. Jesus não tinha pecado. A morte de Jesus não foi um castigo para ele, a morte de Jesus foi um sacrifício por nós. Ela representa um pagamento por nossos pecados, ela representa o que nós merecíamos. Nós temos uma identificação profunda com a morte de Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para andarmos em novidade de vida. O velho homem morreu, aquele conformado com o pecado e que quer dar vazão à sua conveniência, esse morreu. Precisa ser sepultado para que vivamos como Cristo. Morre o homem velho, ressuscita o novo homem. Deixe-me te falar uma coisa. Se você entende que é salvo, mas vive tranquilo em suas conveniências pecaminosas, achando que está tudo bem, que está tudo certo entre você e Deus, porque a graça te alcançou e ela supera o pecado, saiba que não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você não entendeu alguma coisa. Se a tua vida não tem como prioridade servir e obedecer a Deus em tudo que você faz, se as tuas conveniências pecaminosas não te incomodam, não te deixam entristecido e você não tem motivação olhando para Cristo para mudar ou procurar ajuda, se você percebe que está totalmente acomodado às tuas conveniências, pode estar certo que a graça ou não te alcançou, ou ainda não produziu o efeito que ela pode produzir e precisa produzir na tua vida. Procure entender bem o que está acontecendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Há de existir algo em nós, em mim, em você, que mostre o sentido vivificador da morte de Jesus. Eu vou repetir. Há de existir em nós algo que mostre o sentido vivificador da morte de Jesus. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Esse algo chama-se santificação. Uma vida com Deus. A santificação não é uma vida sem pecados. Essa é uma impossibilidade, a lei deixa clara, a palavra deixa clara. Também não é uma presunção mascarada, mentirosa, para fazer média com Deus e oprimir os outros. Ah, eu sou santo e você é o pecador. Não, não é isso. A santificação é o resultado da nossa disposição de obediência e serviço a Deus. Ela é o efeito progressivo da graça em nossas vidas, como uma expressão de amor e gratidão a Deus por Cristo se ter feito o sacrifício por nós. Ela é também proveniente de um sacrifício. Afinal, precisamos abrir mão de conveniências pecaminosas, precisamos resistir às tentações, é importante fazer morrer a nossa natureza terrena, que Paulo diz que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria e outras coisas mais. Veja esse texto de 2 Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo que nos constrange.
Cristo nos amou primeiro. Ele se entregou, ele deu seu sacrifício, ele derramou graça, ele justificou. Qual é o resultado disso na nossa vida? É amor e gratidão também. E esse amor e essa gratidão se expõem na disposição nossa de obedecermos, de servirmos, de colocarmos em xeque as nossas conveniências. Não nos dispomos e crescemos em santificação para sermos salvos. A nossa santificação decorre da justificação pela graça. Portanto, a pergunta desafiadora que esse texto apresenta é: há alguma conveniência? Você está aí conformado com o pecado e achando que está tudo bem, está tudo certo com Deus? Qual é a tua conveniência? Qual é a tua acomodação? Será que ela está comprometendo em tua vida o sentido vivificante da morte de Cristo? Há pecados que não trazem consequências imediatas. E eles tendem a nos dizer que está tudo bem. Então você não tem que questionar esse pecado por causa das consequências, mas coloque ele de frente com o amor e a gratidão que devem ser expressos na nossa vida em função da graça de Jesus que derramou-se sobre nós. Examine-se e responda para você mesmo e para Deus. Não se deixe enganar pelas conveniências. Se tem dificuldade, procure alguém para conversar. Tiago nos diz assim: confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu encerro, então, com a conclusão paulina do mesmo texto que lemos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Pai, nós queremos dizer nessa noite, mais uma vez, muito obrigado por tua graça que se derrama sobre as nossas vidas. Que ela nos faça, ó Deus, compreender plenamente o efeito que pode ter nas nossas vidas. E que tenhamos essa disposição, Senhor, de não nos entregarmos às paixões, de entregarmos o nosso corpo para o serviço do Senhor, de nos dispormos a obedecer e a te servir pelo amor de Cristo que nos constrange. Porque Ele nos amou primeiro. Dá-nos, ó Deus, pela tua graça, plenas condições de amarmos o nosso Senhor, de amarmos o Pai, o nosso Deus. Permita-nos uma noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite na paz de Jesus.